Olá, esse é o trabalho de avaliação de empresas, o valuation da empresa Croton. Eu sou a Vanessa, a Flávia. Olá. E eu sou a Fernanda. A Croton foi criada em 1996, montando um empreendimento na área de educação, com um curso pré-vestibular do Pitágoras. São mais de 50 anos de prestação de serviços no ensino básico e 15 anos no ensino superior. A Crota Educacional é uma das maiores organizações educacionais privadas do Brasil e do mundo. Fizeram várias aquisições desde sua criação, incorporando nichos de graduação, ensino superior e ensino à distância, e aprimorando os serviços oferecidos, sistema de ensino e metodologia exclusivo. E hoje suas marcas são Anhanguera, Fama, LPG, Pitágoras, Unic, Uniderme, Unime e Inopar. Hoje está presente em 19 estados e 90 cidades brasileiras, 129 unidades de ensino superior, 1.210 polos à distância credenciados pelo MEC e a educação básica em 672 escolas no país. Abaixo tem o mapa de atuação da Croton. Bom, falando um pouquinho sobre a linha do tempo da empresa, acho que vale ressaltar quais foram os grandes acontecimentos na história dela, acho que o principal foi o IPO em 2007. Acho que foi uma das primeiras empresas do setor que fez esse IPO. E depois disso, em 2013, anunciaram que estavam interessados em fazer a aquisição das faculdades da Anhanguera, que era a segunda maior player do mercado na época, eles eram os primeiros, e isso foi aprovado em 2014 pelo CAD, então fizeram a fusão, eles adquiriram a empresa e tal. E aí, em 2014 também teve todo aquele processo de mudança das regras do FIES, com um menor número de vagas do FIES, com a questão de ter acrescentado a prova do Enem. E aí, em 2015, eles lançaram uma das coisas que diferencia essa empresa em relação às outras empresas do setor, que é a questão do parcelamento estudantil privado, o PEP, porque enquanto muitas das outras empresas sofreram muito com o impacto do FIES, a Croton lançou esse programa, dado que eles têm uma posição de caixa elevada, eles conseguem oferecer o financiamento por eles mesmos, tipo, por conta própria. Obviamente que isso traz um risco maior de inadimplência, mas era a empresa que tinha mais capacidade para fazer isso. Na época que isso foi anunciado, muita gente no mercado meio que virou a cara e achou que talvez não fosse o melhor caminho. Porém, quando você analisa a empresa hoje em comparação aos outros competidores, eles foram que resolveram o problema do FIES todo mais rápido. E aí, em 2016, eles tentaram fazer outra aquisição, que também era o segundo player do mercado, que era a Estácio. Eles anunciaram que estavam interessados nessa aquisição, isso ficou em discussão no CAD por muito tempo, porém, dessa vez não foi aprovado. E a principal questão que gerava preocupação de monopólio era a questão do ensino à distância, porque o ensino presencial no Brasil, no setor superior, o market share das empresas é muito pequeno, porque existe muita oferta de faculdade paga e tal, porém, no que diz respeito ao ensino à distância, é onde se concentram os grandes market shares, que no caso da Croton tem um market share aproximadamente de 40% no business de ensino à distância. E aí, falando um pouco agora sobre o diferencial da companhia, aqui a gente tem uns dados em relação mais à população. Então, o que sustenta também, acho que todo o case que a gente vai apresentar aqui de crescimento da companhia é que poucas pessoas ainda no Brasil têm acesso ao ensino superior, e a Croton sempre tentou focar nesse público que realmente não tem acesso, que se estudou em escola pública, e aí agora que está começando a entrar no mercado de trabalho, às vezes a pessoa tem um pouco mais de condição de acessar esses cursos que eles oferecem, no caso. Então, acho que esse seria o público
principal, e como a gente sabe, a oferta de ensino público superior no Brasil é bem pequena, praticamente não mudou. Aqui ele mostra a comparação de 2003, que era 70%, para 2016, que era 75%. Então, assim, o fato de todos os benefícios fiscais que esse setor desfruta também tem relação com o governo meio que transferir uma responsabilidade que seria dele, de oferecer mais acesso ao ensino público superior. Como eles não conseguem, isso é muito mais caro do que oferecer um benefício fiscal para uma empresa privada trabalhar nesse setor, eles acabaram focando bastante. Então, esse é um setor que tem grandes benefícios relacionados com programas governamentais. E aí, falando um pouquinho também do diferencial competitivo da Croton, acho que eles são, em geral, na visão do mercado geral, a empresa que mais tem valor no mercado de educação, é a maior empresa de educação no mundo atualmente, em termos de valor de mercado. E existem muitos mercados ainda que podem ser desenvolvidos, dado que o foco principal da Croton atualmente é o Brasil. E aqui ele fala bastante sobre o mercado de educação continuada, ou seja, gente que parou de estudar em algum momento e agora que está trabalhando consegue focar um pouquinho mais e consegue usufruir dessa oportunidade. E, na verdade, assim, a grande aposta atual do mercado para essa empresa é que a educação tem encaminhado muito mais para ter um relacionamento no qual a tecnologia é muito importante para esse mercado. E a Croton se mostra como a empresa mais preparada para desenvolver um sistema que seja efetivamente disruptivo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é basicamente a relação com focar nesse modelo híbrido, que é você aproveitar o que existe de mais vantajoso no ensino à distância, que é praticamente 100% virtual, e também aproveitar as coisas do ensino presencial que se fazem necessárias. Então, acho que basicamente o diferencial deles é esse, e também é uma empresa que praticamente não tem dívida, gera muito caixa, a gestão financeira é muito bem feita. E agora, além de tudo isso que está citado aqui nesse slide, eles também criaram um programa de parceria com a financeira do Banco Votorantim para passar a oferecer o PEP, que é o programa deles de financiamento privado, por meio da financeira do Votorantim, para eles pararem de tomar diretamente o risco de inadimplência dos alunos. Então, acho que isso também deve trazer melhoria para eles nos próximos anos. Bom, falando agora de valuation, nós temos aqui as 3 tabelas com um resumo das análises que nós fizemos. Então, para começar aqui, o nosso valor de fluxo de caixa, que nós chegamos com a avaliação da empresa Croton, foi de 11 bilhões e 500. Esse NOPAT que nós chegamos projetado de 2.561, com uma taxa de reinvestimento perpétua de 24 e um ROIC de 11,05%. Com isso, nós chegamos no valor das operações em torno de quase 20 bilhões. Quer falar alguma coisa? Deixa eu ver. E agora aqui, no múltiplo de saída, nós chegamos a um valor de 5,7. Hoje em dia, nós sabemos que ele está bem maior, mas segundo a projeção para 2027, ele está um pouco mais baixo. No valor implícito das ações, o valor que nós chegamos de mercado do patrimônio líquido foi em torno de quase 22 bilhões. Com o número das ações em torno de 1.600.000 que nós temos hoje, conseguimos chegar no valor implícito por acionista na ação de 13,36. Visto que o preço hoje de fechamento até o dia 6 de abril deste ano, que está em 13,34, nós estamos bem aderentes nesse número de ação de 13,36. Para chegar nesse número, nós usamos alguns métodos mais conservadores para as projeções de receita, de custos, de capital de giro, que a gente vai falar um pouco mais à frente, dado que a empresa, a gente conseguiu... Na verdade, a gente viu bastante outros modelos de valuation de mercado, das casas que tem research, e muitas delas têm o preço da ação acima do valor atual e com sugestão de compra e tal.
Porém, a gente tentou ser um pouco mais conservador. Eu acho que muitas das casas precificam M&A, esse tipo de coisa. A gente foi um pouco mais pensando mais em estratégias mais simples, mais básicas, talvez menos arrojadas, e a gente preferiu manter esse preço que é mais em linha com o que tem hoje. Então, para concluir aqui, a gente chegou na taxa de crescimento perpétuo implícito de 2,6% e geralmente ela fica em linha com o PIB. Então, visto que hoje está em linha, mas tendo uma tendência de crescimento no futuro. E nas conclusões, as receitas. Eu acho que o que a gente usou, na verdade, para basear as projeções de receita foram os guidances da companhia em relação à estratégia. Então, é difícil falar desse nome sem falar de nenhuma possibilidade de M&A. Então, a gente projetou expansões um pouco maiores nos primeiros anos da projeção, dado que a gente acredita que, ok, teve a negativa do CAD ano passado para a aquisição da Estácio, porém, tem muito relatório que acredita que eles vão tentar alguma expansão dentro do setor primário, que é o K-12, ou que eles possam pensar em algum outro player, talvez um pouco mais internacional, que também faça sentido. Então, acho difícil não ter nenhum tipo de projeto inorgânico aí nos próximos anos. E também a gente não considerou nenhum efeito negativo relacionado a possíveis mudanças regulatórias. Primeiro porque a gente acredita que o FIES já sofreu bastante nesse ponto. Não sei se tem muito espaço mais agora para ter uma reação tão negativa a partir das mudanças, e até porque a Croton tem um programa de financiamento próprio, então se você olhar hoje o quanto da base de alunos é dependente do FIES, é muito menor do que era em 2014, exatamente porque já está começando a fechar o ciclo das pessoas que entraram em 2014, então a gente não vê isso mais como um grande potencial de downside, então a gente não considerou em nenhum momento dos anos que estão apresentados algum efeito negativo, alguma coisa assim. E aí, falando um pouquinho mais em relação à taxa perpétua de crescimento, eu acho que isso estaria em linha com o que se espera de PIB do Brasil, talvez não esse ano, mas nos próximos 2, 3. Mas a gente acha que, obviamente, dependendo do quanto eles conseguirem expandir essa base de alunos que eles têm nos próximos anos, isso possa mudar, possa ser um pouco mais elevado. E o fato deles também considerarem expansões internacionais faz com que isso tem espaço para descolar um pouco só do PIB do Brasil. Porém, a gente também tem que lembrar que o mercado de educação em países emergentes como o Brasil é um mercado que tem muito mais espaço de crescimento, porque as pessoas não têm acesso à educação, no caso, estão começando até agora. Então, assim, a gente está confortável com esse 2,5%, 3% que a gente chegou, mas a gente também acha que se isso aumentasse para 4,5% não seria uma grande surpresa. E nos próprios relatórios de relações aos investidores da Croton, eles falam justamente desse grande potencial de aumento de alunos que tem no Brasil para crescimento, então, consequentemente, para aumentar o market share da empresa, visto o mercado. Bom, então agora, falando das premissas de capital investido e reinvestimento, as nossas premissas seguiram 3 grandes fatores aqui, que o setor de educação não tem grande demanda de investimento em ativos imobilizados e a sua depreciação que tende a ser menor também em função disso. Então, foi um dos fatores que nós modelamos, a necessidade de investir e reinvestir utilizando modelos híbridos, e a Croton é vista como uma empresa que é bem preparada no setor para apresentar tecnologias, ela está bem à frente com novas tecnologias, com alguns estudos para romper com esse crescimento tecnológico que está havendo, principalmente na área da educação. Então, portanto, o capital investido e reinvestimento tem muita ligação o uso do capital está ligado a esse crescimento, principalmente tecnológico, e também tem um outro fator que alguns sistemas de eficiência, principalmente no quesito de cobrança, para evitar riscos de inadimplência, que a gente vai falar um pouco mais para baixo. Só um último ponto sobre a questão do reinvestimento, acho que a gente chegou numa taxa em torno de 25% por aí, e acho que isso também faz sentido, porque o Croton é uma empresa que paga dividendo, então também existe essa necessidade de alimentar os acionistas de uma forma ou de outra.
Porém, se eles realmente chegarem nesse ponto de ter a possibilidade de criar uma coisa bastante disruptiva, a gente acredita que essa taxa de reinvestimento possa ficar maior por um período em função desse projeto mais forte, e aí depois voltaria para mais ou menos essa taxa que a gente considera adequada para manter o posicionamento que eles têm. Em relação ao risco, nosso WOC, nós chegamos de 11% encontrado para Croton, e vocês vão ver nas planilhas posteriormente como foi calculado, e logicamente está direcionado justamente com o custo do equity, dado que a empresa praticamente não tem dívida, ela tem hoje 98,4% só de equity na estrutura de capital. O risco, então, pode ser afetado pelo risco país e pelo prêmio de risco do mercado, além da inflação. Então, a companhia poderia minimizar esses impactos focando em expansões internacionais, conforme nós falamos, de crescimento e M&A, e aproveitando o potencial lá fora. Agora, as conclusões em relação à estratégia de adicionar valor à empresa. Aproveitando essa flexibilidade de regras pelo governo federal para o potencial de crescimento do setor nos diferentes nichos, então educação básica continuada, EAD e segmento premium, investimento para a expansão de estruturas, localidades e serviços utilizando inteligência de mercado, a fim de direcionar as melhores decisões de investimento, considerando até mesmo novas fusões. E projeção de crescimento de receita em retorno ao reinvestimento utilizado. E aumento na eficiência por meio de alguns tópicos. Inovações tecnológicas, disciplinas interativas, então, para diminuir o custo. Strategy Sourcing, cuja metodologia avalia custos dos insumos, níveis de serviços dos fornecedores, com o objetivo de aumentar a eficiência nos recursos e serviços, e na cobrança, na tentativa de diminuir ao máximo riscos de inadimplente dos alunos e controle do giro de fluxo de caixa da empresa. Bom, a gente agradece o tempinho aí gasto para assistir nosso vídeo. Acrescentando que além desses slides, a gente vai enviar a nossa planilha, que foi utilizada para o cálculo do valuation, e a gente também vai enviar um relatório em Word que contém mais informações sobre a estratégia da empresa, quais são os planos para os próximos anos e detalhes desse tipo. Qualquer dúvida, estamos à disposição e obrigada.